E a gente terminou com uma Santa Ceia, que a gente viu que foi uma instituição para a igreja praticar ao longo dos séculos. Quantos gostaram da Santa Ceia? Foi uma bênção, não foi? É um momento realmente que a gente é elevado assim, para imaginar todos os símbolos que Jesus quis. A gente sai renovado. E essa é a intenção de Jesus ao criar a Santa Ceia. Hoje a gente começa uma série falando do santuário. O santuário celestial, o santuário terrestre, aquele que havia na terra, a gente vai ver hoje que ele era um símbolo de algo muito superior, do santuário celestial. Hoje a gente vai fazer uma introdução, vai ver o porquê disso, por que o sacrifício dos animais, por que tanto ritual que acontecia, qual era o objetivo, por quê. Vamos ver um pouquinho do santuário e vamos ver a evidência de que aquele santuário era um modelo, uma parábola de algo muito superior que acontece no céu, no ministério de Jesus. E a gente vai ver que é muito importante entender isso. Senão, não ia estar na Bíblia. Concordam comigo? Se não fosse importante, não estaria lá. Tudo que está lá é porque é importante. Hoje é moda, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, Jesus não fundou a igreja não é importante, a igreja... Mas, gente, está lá na Bíblia bem claro, Jesus falando sobre esta rocha eu fundarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. E ele fala, se alguém está fazendo alguma coisa, leva, comunica para a igreja e tal. Quer dizer, por não conhecer a Bíblia e não ver que a Bíblia fala tanto da igreja, o povo, isso ainda é importante. E aí cada um acaba fazendo como acha legal, perdendo toda a essência do que Deus quer mostrar. Assim como a igreja é importante, está lá na Bíblia, hoje a gente vai ver sobre o santuário também. A Marlene mandou no nosso grupo um vídeo do Rodrigo Silva falando de um modelo do santuário que estava lá. Ele sempre viaja para Israel. Aí ele mostrou um santuário no tamanho bíblico, nas dimensões bíblicas. Quero ver primeiro um versículo com vocês, para a gente ver que Deus mandou fazer aquele santuário. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 25. Nós temos Bíblias ali disponíveis para quem quiser, ou você pode estar usando o seu celular, seu laptop. Tem gente que fala por aí, eu já vi gente falar isso do púlpito já, pregando, que um dia vão tomar todas as Bíblias. Você acha que isso é possível hoje? Com a Bíblia na internet, aí à vontade, em qualquer lugar. Tem gente que ainda prega isso. Olha, temos que decorar a Bíblia, porque um dia vão tomar todas as Bíblias. Jamais isso vai acontecer. Mas tem gente que prega isso. Êxodo capítulo 25, Deus mostra que ele planejou o santuário por um motivo. 25:8, Deus fala assim para Moisés: e me farão um santuário, para que objetivo? Para que eu possa habitar no meio deles. O santuário, ele era um jeito de velar a glória de Deus no meio do povo. E Deus aparecia, obrigado, Rose, Deus aparecia na sua glória, em cima daquela arca do testemunho que... Quem já assistiu aqui Indiana Jones em busca da arca perdida? Quem já assistiu? O Indiana Jones, quem não assistiu tem que assistir, tá? O Indiana Jones achou a arca do testemunho. E ninguém sabe onde está essa arca até hoje. Mas no filme ele achou, e na Bíblia diz que não podia olhar para ela. Só o sumo sacerdote no dia da expiação, lá dentro do lugar santíssimo. Aí no filme, no finalzinho, os bandidos... não, mas aí eu vou fazer um spoiler se eu contar, né? Você vai ter que assistir, eu não vou dar um spoiler do filme. Mas o fato é que no filme ainda não pode olhar para ela. A pessoa olha e morre. Mas por quê? Porque aquela arca... na próxima aula a gente vai ver o que significavam os móveis, cada móvel do santuário. Hoje a gente vai dar uma olhada geral. Mas já adiantando, a arca que ficava lá no lugar santíssimo só podia entrar lá uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava, ela representava algo muito superior lá no céu. O trono de Deus. Olha que fantástico isso. Então, como aquele objeto representava o trono de Deus, a glória de Deus, que na Bíblia chama-se de Shekinah. Shekinah quer dizer a presença. Olha que bonito. Deus manifestava um pouquinho da presença dele em cima da tampa daquela arca.
simbolizando o próprio Deus lá no céu, no trono. E em cima da arca, quem assistiu o filme vê, quem lê a Bíblia vê, eles tentaram representar bem o modelo da arca. Tinha 2 querubins, 2 anjinhos querubins de ouro, um virado para o outro assim, tocando a ponta da asa, e a glória de Deus aparecia no meio dos 2 anjinhos querubins em cima da arca, representando os querubins do céu, em volta do trono da presença. O santuário terrestre, ele era imperfeito, mas ele tentava representar com símbolos imperfeitos coisas perfeitas e muito superiores. Por exemplo, no santuário da terra estavam desenhados anjinhos nas cortinas. Estava desenhado anjinho. Será que no santuário do céu tem anjinho desenhado na cortina? É os anjos de verdade, estava representado lá no santuário da terra. Mas Deus pediu para Moisés fazer, e Deus deu as medidas, as dimensões e todo o ritual como era para fazer. E o objetivo era Deus estar no meio do povo. O povo via através das cortinas o santuário brilhando. Eles viam que Deus estava no meio deles. E isso trazia um conforto tremendo para eles. E todos os dias, hoje na nossa cultura é bem difícil de entender, de aceitar isso. A gente vê como crueldade, mas todos os dias morria um cordeirinho. Na verdade, 2. Um de manhã, lá para as 9 da manhã, e um à tarde, lá para as 3 da tarde. E o nome que eles davam para esse sacrifício era contínuo. Porque, na verdade, era para representar um único sacrifício de Jesus. Mas era para eles ter sempre em mente, a fumaça estava sempre subindo. Porque ele era morto e oferecido em holocausto. Holocausto quer dizer queimado até virar cinza. Então, quando eles punham o cordeirinho às 9 da manhã, no começo do dia, ainda estava a cinza da tarde, das 3 da tarde. Quando eles punham das 3 da tarde, ainda estava queimando a brasa das 9 da manhã. Então, o nome que eles davam em hebraico é tamid, quer dizer, o contínuo. Não era considerado vários sacrifícios, era considerado como se fosse um, mas sempre efetivo. Essa é a ideia. Por isso que Paulo fala em Hebreus que o santuário, nós vamos ver tudo isso, nós vamos ficar mestres aqui no santuário. Paulo fala que o santuário era imperfeito, para representar coisas perfeitas. E ele fala, por isso Cristo, Paulo fala em Hebreus, não precisou morrer várias vezes, como o cordeirinho. E o sacrifício o símbolo era tão imperfeito que não dá para representar algo tão superior, né? Que Jesus era representado pelo sacerdote, que trazia o sangue do cordeirinho, como ele era representado pelo próprio cordeiro. Então você vê, tinha que ter 2 elementos aí, o sacerdote e o cordeiro para representar Jesus, que está lá diante de Deus por causa do seu sangue derramado intercedendo por nós. O sangue do cordeiro que era trazido para o santuário era um símbolo do sangue de Jesus seria derramado por nós e que ele está lá no céu intercedendo. Nós vamos ver que cada lance do santuário, cada coisa, cada evento representava algo muito superior, que Jesus está efetuando até hoje no céu. Tá bom? Então, lá em Hebreus capítulo 25, versículo 8, Deus dá ordem, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, do povo. Eu falei Hebreus? Desculpem, gente. Nós vamos para Hebreus ainda, mas eu ainda estou em Êxodo. Tá? Êxodo 25, 8 e o verso 9, Deus deu as medidas para Moisés. Deus deu uma planta para ele. Olha que interessante. Ou Deus deu para ele uma visão e ele viu como era para fazer. No verso 9, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Então Deus tinha um plano para que cada detalhe tivesse um símbolo. Então tinha que fazer do jeito que ele mandou. Aí você vê lá a partir do verso 10, no subtítulo aqui, né, o tradutor põe, os detalhes da arca, o propiciatório, a mesa. Aí a semana que vem a gente vai ver que maravilha. Cada móvel tinha um símbolo importante. Eu quero mostrar para vocês aqui os slides. Aqui, ó. A Bíblia está repleta de textos do santuário. Se ela tem bastante, quer dizer que a gente tem que prestar atenção. Tem uma mensagem lá. Isso nos mostra a relevância que esse tema possui. Olha só. Aqui tem algumas passagens estruturais para a gente entender a questão do santuário.
A gente já viu agora Êxodo 25, 8 e 9. Ué? Ah, que susto. Êxodo 25, 8 e 9. Agora o verso 40. Tem algum problema aí. Tem que chamar a Rose. Hã? Pode perguntar. Quanto tempo, mais ou menos, depois que Adão e Eva tinham sido criados, que Moisés foi... É uma boa pergunta. A gente calcula pelas genealogias, né? Fulano com tantos anos de idade teve um filho, esse filho com tantos anos de idade teve um filho. Calculando pelas genealogias, e tem alguns gaps no meio, algumas falhas, mas calcula-se uns 3.500 anos antes de Moisés. Por aí. 3.500 anos antes. Moisés viveu 1.500 anos antes de Cristo. O livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico foi escrito mais ou menos no ano 1500 antes de Cristo. Ou seja, você tem nas mãos um livro de 3.500 anos. Pensa nisso. E que parece que foi escrito há pouco tempo. E as verdades são fundamentais. Foi para Moisés que Deus deu a instrução. Deu essa instrução. E antes de Moisés, então, não tinha nada. Antes de Moisés eles faziam o oferecimento do holocausto, do cordeiro, bem boa pergunta essa. Mas não tinha esse ritual do santuário, que tinha todo dia que colocar um cordeiro de manhã e à tarde, que só o sacerdote podia fazer, que só o sumo sacerdote podia entrar lá no fundão, no lugar santíssimo. Mas veja, quando Noé saiu da arca, a primeira coisa foi oferecer sacrifícios a Deus, no holocausto, diz a Bíblia. Que ele já tinha essa consciência. Desde lá do pecado de Adão, ele já tinha essa consciência de que Jesus ia vir morrer no nosso lugar. E o cordeiro, o substituto, era um símbolo de Jesus. Abraão, por exemplo, quando ele foi oferecer Isaac, uma loucura, né? Mas Deus estava testando a fé dele. Aí o que tinha enroscado no mato no lugar do Isaac? O cordeiro enroscado no suló. Ele vai no lugar do Isaac. Aquilo era um símbolo de Jesus, um substituto nosso. Sempre foi. Só que aí, a partir de Moisés, Deus criou esse ritual para poder colocar os símbolos de como seria o ministério de Jesus depois. Eu quero fazer a mesma pergunta que eu não. Pode fazer, Moisés, nós estamos aprendendo. Moisés, antes veio o Noé e depois veio o Sim. Bem antes. Milhares de anos, né? Talvez uns 1.500 também. Tá bom? Para vocês terem uma ideia, como que o cordeiro já representava o Messias que viria, porque a ideia é a seguinte, ó, nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, em Romanos 6:23. Mas Deus proveria um substituto no nosso lugar, que viria no tempo certo. Jesus veio no tempo certo. A Bíblia fala que ele veio na plenitude do tempo. Quando o mundo tinha uma língua só, praticamente, não tinha. Mas, assim como o inglês hoje é uma língua internacional, né, se você vai para o Japão, você não sabe japonês, ele não sabe português, qual é a língua que vocês vão usar? Geralmente, o inglês é... Jesus veio numa época em que o grego era uma língua internacional, em que o pecado estava afundado. Você vê quantos episódios de pessoas endemoniadas a Bíblia fala que Jesus tinha que lidar, porque ele veio mesmo quando o mundo estava no ponto certo para receber. O diabo estava dominando o povo e já tinha uma língua só em que o evangelho podia ser. Né? Jesus deu poder para que o diabo não pudesse atiçar ninguém mais, não pudesse dominar a vida, e veio numa época em que o evangelho pudesse ser esparramado. Então, bem antes de Jesus vir, a promessa é, vai vir um substituto que vai morrer no lugar de vocês. E para manter essa consciência nas pessoas de que a gente não pode se salvar, de que tem que ter um substituto para pagar o pecado, Adão e Eva já tiveram que sacrificar um cordeiro. Sabiam disso? Na Bíblia fala que Adão e Eva, quando pecaram, eles perceberam que estavam nus. E aí eles tentaram, olha que lição, eles tentaram cobrir a sua nudez com folhas de árvore. Imagina a coceira que deve dar esse negócio. E a inutilidade disso. Um monte de folha de árvore, como você vai conseguir se cobrir? Quer dizer, a tentativa do homem para suprir o seu problema, o pecado, é inútil. E aí Deus foi e deu para eles uma coisa muito útil, resolveu o problema. A Bíblia diz que Deus o cobriu com peles de cordeiro. Mas para cobri-los com peles de cordeiro, teve que haver uma morte. Ou seja,
Um ou mais cordeiros morreram por causa da culpa deles, para resolver o problema deles. Esse cordeiro já apontava o Messias que viria para morrer, para cobrir o nosso pecado, por causa da nossa culpa. Então, não começou em Noé, não começou em Moisés, começou com Adão e Eva. Por isso que depois você vê Abraão pratica isso também, sempre ele oferece holocausto, e na Bíblia toda. Até quando Jesus vem, aí em João 1,29, João Batista olha para Jesus, João 1,29, ele é inspirado por Deus, ele reconhece que estava ali o Messias, o substituto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro. E na Bíblia fala que quando ele morreu, o santuário, tudo aquilo Deus tirou. Quer dizer, não precisa mais agora de símbolos, porque o verdadeiro substituto veio. Aí diz que a cortina do santuário se rasgou, mostrando que Deus não queria mais aquilo. Tá? Todos os símbolos do santuário se cumprem em Jesus. E agora ele ainda está efetivando seu ministério. A morte na cruz foi o começo do ministério de Jesus. Veja, o cordeirinho era sacrificado fora do santuário, no altar. Isso quer dizer que foi fora do céu que ele seria sacrificado, foi aqui na terra. Pensa nisso. O cordeiro era sacrificado fora do santuário, da terra, no altar. E aí o ministério com o sangue, o sacerdote lavava as mãos, tudo para se santificar, mas representava o próprio Jesus também, que entra no santuário puro. E ele entrava com o sangue do cordeiro e fazia tudo aquilo. Aí quando ele entra no santuário, já é o símbolo de Jesus no céu, ministrando em nosso favor o perdão. E olha como é importante ter alguém intercedendo por nós, que é Jesus. Tem dia que a gente está com ele, e a gente é cristão, e está perdoado, e está lavado. Mas tem dia que a gente larga dele, e esquece dele, e se afunda no pecado. Está salvo ainda? Não. Mas aí quando a pessoa se arrepende, cai em si, igual o filho pródigo, fala, meu Deus, que vida errada eu estou levando, eu quero andar com Cristo. E a gente volta para Cristo, e onde é que ele está? Está no céu intercedendo. Oh, que bom que você voltou, filho. Porque eu quero que você seja salvo. E a gente volta e é lavado, perdoado e anda com Cristo e está salvo. Por isso tem uma frase cristã que é muito errada, não está na Bíblia. Mas eu já vi isso colado em carro, assim, que é uma frase muito errada que alguns cristãos têm. Que dizem assim, ó, uma vez salvo, já viram essa frase? Mentira! Eu posso ser salvo hoje, aceitar, receber Jesus, decidir estar com Ele, mas daqui 1 ano, 2, 3, não estou mais com Ele. Quer dizer, se eu fui salvo hoje, daqui 3 anos eu não estou mais com Ele, eu estou salvo ainda? Claro que não. Então, se tem uma frase cristã errada que usam por aí, é essa frase, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu só sou salvo enquanto eu estou com Jesus, enquanto eu sou dele. E ele está intercedendo por mim todos os dias. Vejam que o ministério de Jesus começou com a cruz. A cruz é a base da nossa salvação. Significava quando o cordeiro era morto lá por eles. Ufa, que bom, tem um substituto, a gente tem um perdão. Mas quando o sacerdote entrava com o sangue do cordeiro no santuário, ele estava ministrando por eles, usando o poder, a ênfase do sacrifício do cordeiro, que era um símbolo de Jesus. As pessoas ficavam em oração, Senhor, perdoa os meus pecados, eu estou contigo, e era perdoado. As pessoas eram perdoadas dos seus pecados naquele tempo, não por causa do sangue do animal, mas porque o sangue do animal representava a fé deles em Jesus que ia vir ainda no futuro. Se Jesus viesse e desistisse na hora do medo, na hora que começassem a bater nele e furar a mão e pé, Jesus desistisse e Deus operasse lá um milagre, todo mundo que tinha sido perdoado no passado, pela fé no Cordeiro de Deus, mas que usaram o Cordeiro animal, todos eles que foram perdoados teriam morrido salvos, estariam agora perdidos. Então veja, a cruz é o começo do ministério de Jesus. Ali foi comprado o nosso resgate, nossa salvação. Mas ele tem que estar no céu intercedendo hoje ainda, para ministrar em nosso favor o que ele fez lá na cruz. Então, eu posso ser salvo hoje, ele está ministrando, ele me recebe. Se eu abandono ele, eu não tenho salvação. Sem Jesus não tem salvação. Eu preciso voltar. E graças a Deus ele está lá no céu ainda,
para receber a gente. Aí está a história do filho pródigo, né? Que saiu, que gastou tudo, diz a Bíblia, com prostitutas e tal. Aí quando ele se viu no fundo do poço, dando comida para porco, e dá comida para porco, para judeu fazer isso é o fundo do poço. E ele estava com fome, queria comer a comida dos porcos. A Bíblia diz que quando ele voltou, o que o pai fez? Diz que o pai foi correndo ao encontro dele. A Bíblia diz que quando o pai o viu ao longe, foi correndo ao encontro dele e o abraçou. Por causa dessa teoria de uma vez salvo, só um pouquinho, Raquel, eu quero te ouvir. Só para eu fechar aqui, ó. Por causa dessa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, muitas igrejas evangélicas hoje não recebem pessoas que abandonam a fé. Sabiam disso? Eu já conheci casos de pessoas arrasadas, porque elas eram cristãs, foram batizadas, aceitaram Jesus, se tornaram membros da igreja e aí apostataram, caíram em adultério, uma falha grave, um escorregão, adulterou. Aí o que a igreja faz? Muitas igrejas fazem isso hoje. Olha, infelizmente, você estava salvo, mas você adulterou, está perdido. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então você não estava salvo, já era. Eu já vi pessoas arrasadas por isso, porque na cabeça deles, o que resta para eles cada dia é a condenação. É pensar, quando eu morrer, eu tô com... Olha que absurdo. Porque eles pensam que lá na cruz somente é a salvação. Se eu aceitei a Jesus, o que ele fez na cruz, eu estou salvo. Se eu rejeitei, não tem ninguém intercedendo agora por mim para eu me salvar. Então veja, o que Jesus fez na cruz é o começo do seu ministério. Ele ainda está intercedendo, aplicando os méritos do que ele fez na cruz. Deu para entender isso? A cruz é a salvação, mas ele está ministrando o que ele fez agora. Enquanto a gente está com ele, a cruz tem efeito. Se eu estou sem ele, a cruz não tem efeito comigo, o que ele fez. Raquel, desculpa. Não é. Voltando atrás. Minha pergunta é sobre o pródigo, mas como ele não está diretamente, eu vou perguntar depois no outro. Mas pode falar, pode perguntar, vamos aproveitar. Porque a gente falou esse final de semana lá em casa sobre o filho pródigo. Daí, assim, as minhas filhas falaram, a gente entende que Deus receba o filho pródigo, né? Mas aquele filho ficou em casa. Ficou enciumado, chorou muito, porque e aquela atitude daquele filho lá? Você vê que lição que Deus quer dar? Isso, o que estava na igreja, vamos dizer, colocar o filho pródigo como quem está na igreja e saiu e voltou. O filho, quem não conhece a história, um homem tinha 2 filhos. Está em... Acha para mim depois onde está, por favor, o capítulo? Jesus conta uma parábola de um homem que tinha 2 filhos, representando toda a humanidade, né? Esse homem é Deus. E aí diz que um dos filhos falou assim, pai, eu estou cansado, eu quero a minha herança. Mas a herança era só depois que o pai morresse. Mas ele queria que o pai morresse logo, o pai não morria não. Lucas 15. Para quem quiser depois ver a parábola em casa, meditar nos pormenores, eu estou dando um resumo aqui para a gente pegar o contexto, quem não conhece. E aí o filho queria matar o pai, entre aspas. O pai, morre logo, o senhor morre, eu quero a minha herança. Metade, né, do que o pai tinha, para eu curtir a vida. E o pai ficou triste e deu metade da herança para o filho. E diz que o filho saiu e gastou com prostitutas, com bagunça, com muita coisa, né? E quando ele acabou o dinheiro, acabou os amigos também. Acabou o dinheiro, acabaram os amigos, os prazeres, o sentido da vida. Aí diz que ninguém dava emprego e ele acabou dando comida para porcos. Jesus está usando nessa parábola o mais baixo do fundo do poço para um judeu. Na mentalidade de um judeu, alimentar porcos é um absurdo do absurdo, né? Então Jesus está falando do fundo do poço, assim, do subsolo do fundo do poço. E esse homem diz que ele passava tanta necessidade, tanta fome, que ele via os porcos comendo e tinha vontade de comer a comida dos porcos. Aí diz que ele pensou, puxa, eu tinha tudo com meu pai, estava lá, estava tudo bem. E aí ele caiu em si e falou assim, vou voltar para o meu pai, mas eu vou falar para o meu pai que eu sou indigno de ser chamado de filho. Vou pedir para o meu pai me tratar junto com os servos. Eu quero ser um dos, que era rico, né? Eu quero ser um dos servos, dos empregados do meu pai. Eu vou ter comida, cama e tudo, né? E na Bíblia diz que ele voltou, tudo maltrapilho, mas diz que de longe o pai já estava esperando. O que quer dizer que o pai estava esperando ele? Todos os dias. Então de longe o pai viu e saiu correndo, ele não esperou o filho chegar. A Bíblia diz que ele saiu correndo na direção do filho. E quando a gente conhece algumas coisas da cultura deles, a história ganha mais brilho ainda. Eu tive um professor lá nos Estados Unidos, o nome dele é Joe Kidder. Ele é iraquiano.
Ele cresceu no Iraque, ele conhece a cultura toda do Oriente Médio e ele deu uns detalhes para a gente maravilhosos. Ele falou que quando Jesus fala que o pai saiu correndo para abraçar o filho, para a gente normal, quer dizer que o pai amava. Mas ele disse que o pai se humilhou para isso. Porque na cultura do Oriente Médio, idoso não corre. Diz que na cultura do Oriente Médio, ainda mais quando o filho desejou a morte. Diz que já aconteceu isso, o filho pediu a herança e o pai matou o filho lá. De tão ofensivo que é. Então isso já dá uma dimensão da história. Então diz que quando o pai saiu correndo, ele já se humilhou, ele não estava nem aí. E diz que os empregados, qualquer um que achasse o filho, tinha o direito de matar o filho pelo que ele fez. Tinha o direito de matar. Então o pai saiu correndo para proteger o filho. E já jogou um manto no filho, colocou um anel de volta, de autoridade, de patrão, né, para mostrar isso. Diz que teve uma vez um leve terremoto lá no Oriente Médio, e era um vale assim embaixo, e os carros estavam estacionados nos montes ao redor, lá é cheio disso, né? E diz que deu o terremoto, o professor me contou, o professor Kidder. E alguns carros, sei lá como é que estava lá, eles desceram. E diz que alguns idosos morreram porque não é mal educado um idoso correr no Oriente Médio. Quer dizer que ele é desorganizado, quer dizer que ele não se preocupa, né? Para correr tinha que levantar o saião, né? Tinha que levantar o saião para liberar as pernas e correr. Então era humilhante um velho correr. Mas o pai do filho pródigo não estava nem aí para a ética. Ele correu para salvar o filho. E aqui vem a história que a Raquel falou. Ele deu uma festa para o filho. Matou lá o bezerro cevado, que era o mais gordo. Fez uma festa. E aí diz que o filho que tinha ficado em casa, nunca saiu, ele veio e falou, pai, que festa? Falou para os empregados, que festa é essa? O teu pai está dando uma festa, teu irmão voltou. O empregado falou, teu irmão voltou. Em vez de ele ficar feliz, como aqui, meu pai nunca me deu uma festa. Aí diz que o pai saiu também ao encontro desse filho. Presta atenção nos detalhes que Jesus quer dar na parábola. O pai saiu correndo ao encontro do filho que tinha voltado, perdido. E diz que depois o pai também saiu ao encontro do outro, que ficou com raiva. E aí o outro falou assim, pai, eu estou com o senhor há tantos anos. O senhor nunca me deu uma festa. E agora vem esse teu filho, está escrito assim no texto. Ele nem fala meu irmão, ele fala, agora vem esse teu filho. E o senhor dá uma festa para ele, ele gastou e tal. Aí o pai fala assim, filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto, entre aspas, né? E reviveu, a gente está com ele de volta. E tudo que eu tenho agora é teu. A tua herança não está perdida. Eu não vou dividir de novo com ele. E aqui tem uma outra lição da parábola. Tem essa parte que não vai dividir? Tem. Não fala não vou dividir, mas quando ele fala assim, ó, tudo que eu tenho é teu. Quer dizer, não se preocupe. Porque o que eu dei para ele já gastou. O que eu tenho agora é a outra metade, é teu. E é uma outra lição aqui. As consequências do pecado vêm. Eu posso ser perdoado, mas tem as consequências. Uma pessoa pegou AIDS numa relação, numa vida louca, ela pode ser perdoada? Pode. Mas aí a AIDS vai embora? Não, a AIDS continua, infelizmente, as consequências. Deus pode até operar um milagre e curar essa pessoa. Mas aí outras consequências vêm da má fama e outras coisas aí. Então, essa parábola mostra, as consequências continuam. O filho pródigo voltou, mas não tinha dinheiro para ele mais não. Ele tem que comer às custas do irmão agora, do pai. Tá? Então a grande lição é, esse filho que ficou em casa, só porque ele ficou em casa, será que ele amava o pai? Será que ele amava o irmão? Ele estava interessado no quê? Em ser um bom filho para ter a herança dele no final, mas sem amor. Tal. E Jesus está tentando mostrar que muita gente que está na igreja hoje, pensa nisso. Muita gente que saiu da igreja, que volta, pode vir. Volta com tudo, e Deus a recebe, aceita, ela está convertida. E muita gente que nunca saiu, essa é a lição da parábola, Raquel, que não é convertida. Ela está lá por interesse, por egoísmo, por outras coisas. Mas ela não ama os que voltam, ela não ama nem o pai direito. Interessante, né? E eu nem sei por que a gente falou do filho pródigo. Ah, por causa da festa. Até ali também, quando eles davam uma festa e o bichinho morria, até ali também era um sacrifício. Imaginando o substituto, o Cordeiro de Deus, o filho que voltou, o sacrifício também era um pedido de perdão no lugar dele também. Tudo isso daí simbolizava Jesus que viria. Tá bom? Continua piscando ainda? Estranho, né? Vamos lá para Êxodo, a gente viu o versículo 8 e 9. Vamos ver o versículo 40? Quem que pode ler para a gente? Êxodo 25, 40. Hoje a gente está vendo só a estrutura desse pensamento
de que o santuário era um símbolo de algo muito maior. Êxodo 25, 40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Obrigado. Veja como era importante para Deus isso. Ele já tinha falado isso no verso 9. Faça conforme o modelo que eu te mostrei, Moisés. Direitinho. Aí ela leu agora de novo no verso 40. Agora, ainda em Êxodo 26, 30. Êxodo 26, 30. Quem achar pode ler. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Vê? 3 vezes Deus fala, Moisés, faça conforme o modelo que eu te mostrei. E Moisés fez direitinho. Na Bíblia dá as dimensões. Diz que a arca media tanto por tanto de altura. Como foi feito, os detalhes. E a gente vai ver na próxima aula que é importantíssimo saber disso. É muito importante. Se a gente entende essas coisas, a gente entende algumas que estão no Novo Testamento. Se não, algumas coisas do Novo Testamento são obscuras. A gente fala, o que quer dizer? Isso abre a nossa mente para o ministério de Jesus. A arca de Noé também foi. Também Deus deu as dimensões, as medidas, tudo certinho. Eu visitei uma arca de Noé em Kentucky, feita por um pastor. Ele conseguiu um financiamento lá. Ele usou as medidas da Bíblia, que Deus dá na Bíblia, em côvados. E ele fez uma arca de Noé lá no Kentucky. Fantástico. É enorme. É enorme. Eu não sei te dizer aqui agora, mas eu não sei se eu tenho alguma filmagem no meu celular ainda. Mas, ó, eu acho que dá 2 campos de futebol, assim, de tamanho, 1,5 a 2, é coisa enorme. Uma vez no estudo que eu fiz, me falaram que cabia 2 Boeings e meio dentro de um ar. E ele dividiu lá dentro, em jaulas, ele imaginou como seria, né? Teve cientistas ajudando, biólogos e tal. Aí colocou lá dentro jaulas. Gente, cabe muita coisa lá dentro. É fantástico. A Arca de Noé, nas medidas que Deus deu, e que era uma coisa tremenda. Diz que a navegabilidade dela, a flutuabilidade, hoje os engenheiros dizem que é perfeito. As dimensões dela para navegabilidade, flutuabilidade, para encarar movimentos bruscos aí. Fantástico, né? Então, quer dizer, quando a gente segue as medidas de Deus, a coisa é boa, tá? Então, o santuário também. Outro slide aqui. Daqui a pouco a gente vai para Hebreus. Hoje a gente quer pegar a estrutura do santuário. Olha aqui, ó. A Bíblia fala que há um santuário no céu que é real, não é imaginário. O santuário da terra era uma figura, um símbolo de algo real no céu. Na Bíblia fala que o santuário da terra era um tipo ou uma sombra, quer dizer, uma coisa pálida, representando o santuário celestial. Hebreus capítulo 8, eu quero abrir com vocês, que aqui aparece só o verso 2, mas eu quero ver na Bíblia o verso 1. Fazer aquela pergunta, como que você se imagina no santuário? Muito bom, muito bom. Daqui a pouco a gente chega lá, boa. Hebreus está no Novo Testamento. Por que Paulo escreveu essa carta aos Hebreus? Na verdade, nem é uma carta. É um tipo de um TCC que ele fez aqui. Paulo fez aqui um negócio bem acadêmico, o livro de Hebreus. É como se fosse não é TCC o nome, eu falei brincando, mas é uma coisa, uma pesquisa boa, profunda que ele fez, acadêmica, mostrando o que é que o santuário queria dizer. Hebreus, capítulo 8. Vamos pegar algumas partes aqui. No versículo 1, ele fala a essência de tudo que ele está querendo dizer aqui para os hebreus. Porque vocês sabem que os hebreus queriam continuar sacrificando no santuário, né? Vocês sabiam disso? Essa era uma grande disputa entre os primeiros cristãos. Hebreus, capítulo 8. Quando Jesus morreu, o santuário, o véu se rasgou. Deus estava mostrando, não precisa mais. Agora olhem a realidade, Jesus. Mas eles costuraram aquela cortina, gente, e continuaram sacrificando. A grande questão entre os cristãos era se devia continuar sacrificando ou não. E Paulo briga com isso, Pedro fala, gente, não precisa. Jesus é o verdadeiro, para com isso. Era uma grande questão. E Paulo está deixando isso aqui bem explicadinho. Olha o capítulo 8, verso 1. Na minha tradução ele diz assim, ó, ora, a essência, a suma das coisas que eu tenho dito, é que possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono
da majestade nos céus, como ministro do santuário e do quê? E do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu lá no céu, e não o homem. Olha que coisa. Ele está falando assim, ó, a essência de tudo é que aqueles sacrifícios que culminavam com o sumo sacerdote, no dia certo, indo lá fazer expiação geral pelo povo, tudo aquilo, ele fala, a essência de tudo é que Jesus é esse sumo sacerdote. E ele está no céu, do lado de Deus, como ministro do verdadeiro tabernáculo. Que não foi humano que erigiu, ele fala, que Deus erigiu. Pensa nisso. Deus erigiu uma estrutura no céu, física, onde Jesus está agora lidando com o problema do pecado. Onde estão os livros de juízo, onde estão os anjos testemunhando, onde tem querubins, serafins. O nosso anjo vai lá e volta, e vai e volta. É como se fosse o quartel-general de Deus, o escritório de Deus para resolver um problema passageiro, né? Deus é eterno. O mundo já existe há uns milhares de anos, mas é passageiro. O santuário, ele é circunstancial, não é uma circunstância. É onde Deus está apontando para todo mundo do universo, falando assim, gente, olha aqui onde é que eu estou agora, o centro do que eu estou fazendo para resolver o problema do pecado. É num lugar específico do céu, onde está o trono de Deus. Onde Deus erigiu esse tabernáculo. Quantos anos depois da morte de Jesus que Paulo escreveu? Que época que ele viveu, Paulo, depois da... Paulo, ele, na época do apedrejamento do Estevão, que Paulo foi testemunha, Paulo estava cuidando da roupa do povo para apedrejarem o Estevão. Quer dizer, ele estava junto. Isso aí foi no ano 34. Então Paulo começou ali, mas ele estava contra Cristo, né? Ele estava apedrejando os cristãos. Mas do ano 34 em diante começa esse ministério dele. Primeiro século. Paulo. Então, porque assim, falando que os cristãos não sabiam se continuava. Eles continuavam fazendo querendo oferecer sacrifício. Então foi da morte de Jesus até o ano 34. Não, mas depois continuou. Depois ficou anos ainda nessa disputa. Não, eu quero dizer assim, que daí Paulo veio dizer, não, olha, desde essa época aí, Sim, mas igual continuaram. Faziam. Queria continuar. Os cristãos falavam, não precisa. Outros falavam, precisa sim, você vai rejeitar, está na Bíblia. Tinha discípulos de Cristo que queriam a circuncisão. Que queriam continuar fazendo a circuncisão. O gentil tinha que A ser circuncisão era parte também do ritual do santuário, né? Que é o homem cortar a pontinha lá da carninha que sobra do órgão masculino. Era um símbolo também de pureza e tudo mais. O símbolo da circuncisão é tremendo. Olha só, tudo que Deus falou para o povo fazer no passado tinha algum propósito. Tinha algum propósito. Até a circuncisão. A circuncisão é o que a gente chama hoje de operação de fimose, né? O meu filho, que nasceu nos Estados Unidos, fez a circuncisão, que lá eles fazem, diz que 95% dos homens lá são operados. Eles preferem fazer assim. Ele nasceu lá, ele fez. Aí o mais velho também teve que fazer depois, por causa de fimose. Então os dois são. Agora veja que interessante. Na época, não se tomava banho todo dia. Isso é uma coisa nova, né? Na época, ainda mais quando eles andavam no deserto, quando é que eles tomavam banho? E o homem que não era circuncidado, os vizinhos, filisteus, babilônios, egípcios, eles juntavam sujeira no órgão sexual masculino. Se o homem ficasse sem tomar banho 2, 3 dias, já junta sujeira feia lá, né? E o fato de ser circuncidado, o meu celular é barulhento. O fato de ser circuncidado, gente, olha que maravilha isso. Tinha um símbolo de que eles eram filhos de Deus, de um milagre, mas o fato do homem ter a ponta cortada não juntava sujeira. E eles eram saudáveis e as esposas também. Diz que era comum a mulher daquele tempo ter doença nas trompas, ovário e útero por causa do intercurso sexual com um negócio bem sujo, né? E muitas perdiam o filho por causa disso, imagina. Então Deus criou um símbolo e ao mesmo tempo uma proteção higiênica para eles. Veja que quando o faraó mandou matar os bebês masculinos que nascessem dos hebreus, e as 2 parteiras ajudaram, elas estavam do lado dos hebreus, quando eles descobriram que elas estavam poupando os bebês, aí vieram tirar conta delas, satisfação, está em Êxodo isso registrado. O argumento que elas deu foi satisfatório, porque era verdade, elas falaram assim, Senhor,
as esposas dos hebreus são muito mais saudáveis do que a gente. Elas são muito mais vigorosas, elas dão à luz e já vão embora, né? E era um fato que eles até pouparam essas parteiras. As mulheres dos hebreus tinham muito mais saúde, muito mais vigor, porque uma das coisas por causa da alimentação e por causa do homem limpo, circuncidado. E por que que Maravilhoso, depois, né? Então, e por que que depois que Jesus morreu, que então esse símbolo foi... Porque aí Jesus, assim como a gente viu a semana passada, que Jesus substituiu a ceia da Páscoa para a Santa Ceia, ele substituiu a circuncisão pelo batismo. A circuncisão, quando um egípcio, um pagão quisesse adorar o Deus verdadeiro, ele tinha que se tornar judeu. E para se tornar judeu, a marca era circuncisão, a pontinha, né? Aí, só que só os homens podiam ser batizados, né? Se converter. Com o batismo, Jesus deu um outro símbolo de lavagem, de renascimento, e aí entra homem e mulher também. Aí, interessante, né? Você já, alguém aqui já foi numa circuncisão no hebreu? Nossa, numa cerimônia? dá pra ir? Eu não gostaria de ir, não. Eu tive a oportunidade de ir uma vez. Você né? viu? Você viu? Eu nunca De um vi. bebê, né? É. Um bebê. As 8 dias. eles- Isso, os 8 dias. É, na Até Bíblia fala hoje que eles é oitavo respeitam isso, né? Até hoje. E meu chefe, ele era israelense, né? E aí ele convidou para ir lá assistir a cerimônia do filho dele, né? Uhum. E foi exatamente no 8º dia, né? Aí dá dó da criança. Sim, criança imagina. chora, Eu toda não uma gostaria de coisa, ver. né? Mas até hoje eles... E vocês sabem de uma coisa? Ó, tudo que Deus falou no Velho Testamento tem um princípio. Diz a ciência que o 8º dia... Você vê que interessante? Não podia ser no 7º, já que tudo na Bíblia é 7, 7, 7. Mas Deus mandou fazer a circuncisão no 8º dia. Hoje a ciência confirma que diz que o 8º dia do bebê é quando a imunidade dele está mais alta, a resposta do corpo para produzir, né, cicatrizante, tudo, o 8º dia é o pico. Olha que coisa. Hoje a ciência percebe muita coisa que Deus já falou na Bíblia. Tá? Então, todos os símbolos relacionados ao santuário, ao ritual, eles se cumpriram com Jesus na cruz. Jesus depois adaptou, transformou outros agora, que agora a gente está de olho nele no santuário. Ele não mais está para vir no futuro morrer por nós. Ele já veio, morreu e vai voltar. Tá? A Bíblia fala, que a gente viu que há um santuário no céu e Jesus é o nosso ministro lá. Aquele sumo sacerdote representava Jesus. Cristo serve como sumo sacerdote no santuário, que no hebraico, no grego é tarrágia. Interessante que tarrágia quer dizer os santuários. Está no plural, porque está falando dos dois compartimentos. O santuário tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Então na Bíblia, quando fala do compartimento completo, ele fala os santos, tarrágia. Tá? E no verdadeiro tabernáculo, a palavra verdadeiro no grego é aletinos, quer dizer o genuíno, o real. O da terra era apenas figura e sombra. Olha o versículo 8 de Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Ele fala de novo ali, ó, que os sacerdotes da terra, eles ministram em figura e sombra. Era uma coisa mais fraca da realidade lá em cima das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Repetiu aquele texto que a gente viu 3 vezes, e ela leu, Deus fala, faça conforme o modelo. Paulo repete aqui. Foi Paulo quem escreveu Hebreus. Ele não dá o nome aqui, mas foi Paulo quem escreveu. Ele fala, faça conforme Deus mandou fazer e Moisés fez. E ele está agora tentando trazer, Paulo está interpretando aquilo. Quando a gente entende o que Jesus está fazendo agora, a gente se relaciona melhor com ele. A gente tem mais condições de estar junto dele e se entender o que ele está fazendo e por quê. E nesse momento ele está intercedendo por nós, aplicando os méritos da cruz. Olha aqui, ó. Opa, deixa eu voltar um. Ó, na epístola de Hebreus, em 9:9 também fala. Abre aí em 9:9, diz que o santuário era uma parábola, o santuário da terra. Era uma ilustração do santuário da terra. Quem pode ler 9:9? É isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tanto os dons como os sacrifícios.
embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Viu? Ele fala, esses, os da terra, eram ineficazes para aperfeiçoar o que presta culto. Não era o sacrifício da terra que o aperfeiçoava. É porque ele estava demonstrando fé com aquele símbolo de que Jesus viria e purificava. Mas no começo do versículo ele fala que aquilo era uma parábola. O santuário da terra era uma parábola de coisas muito superiores. Tá bom? O santuário, nós vamos ver alguns detalhes dos móveis na semana que vem. Vamos ver o significado de cada um. Ele tinha... Deixa eu voltar aqui. Ele tinha 2 compartimentos. Tinha o primeiro compartimento, que era o lugar santo, em que o sacerdote entrava todo dia. O pátio, se for considerar também. A tenda tinha 2 compartimentos, tinha o pátio fora. Todos os dias entrava o sacerdote com o sangue do cordeiro. Da manhã e da tarde. Como que é o nome desse sacrifício mesmo? Da manhã e da tarde? Contínuo. Porque era como se fosse um só, que está equivalendo todos os dias para perdoar. É o sacrifício de Jesus, todo dia disponível para nós. Mas uma vez por ano, ele puxava a cortina do lugar santo para o Santíssimo e entrava. E ele via a glória de Deus brilhando em cima da arca ali. Primeiro, só o sumo sacerdote podia entrar, era o maioral, que é o símbolo de Jesus. Primeiro ele tinha que oferecer um sacrifício por quem? Por ele mesmo, né? A Bíblia diz lá em Levítico 16, ele tinha que oferecer primeiro por ele, para ter garantia, né? Que está perdoado, está purificado. Aí ele oferecia pelo povo e vinha com o sangue do cordeirinho e entrava lá dentro, diante da arca. Esborrifava um pouco do sangue assim com o dedo, diante da arca. Olha que maravilha isso. Sabe que a cultura disse que ele se colocava no cinto sinos. Isso não está na Bíblia, mas diz a cultura que ele fazia isso. Que ele amarrava uma corda, mas ele tinha sinos. Na Bíblia fala que ele tinha uns sininhos na borda da roupa. Né? Então ele andava e fazia blim, blim, blim. O povo ouvia ele lá dentro do santuário intercedendo. E diz a tradição judaica que ele tinha também uma corda amarrada nele. Que se ele morresse lá dentro, ninguém ia entrar para tirar ele. Eu puxar ele com a corda. Tem sentido, pessoal. Tem sentido. Ele Tem. não podia? Se ele morresse lá dentro, eu ia ficar lá. Quem que ia poder entrar? Né? Ia morrer também. A Bíblia fala de 2 filhos de Arão que entraram bêbados diante da glória de Deus e morreram na hora. E a Bíblia fala também de alguns judeus que olharam para a arca, abriram a tampa, ela estava fora, e morreram todos eles também. Porque diz que tinha uma glória tremenda lá. E vocês sabem o que tinha dentro da arca? Os 10 mandamentos que Deus escreveu estava dentro dessa arca. E a vara de Arão floresceu e um potinho de maná, como lembrança de quem é Deus. E veja que interessante, a lei de Deus, a tábua com os 10 mandamentos, estava dentro dessa arca que simboliza o que mesmo? O trono de Deus. Quer dizer que a lei de Deus é o caráter dele. É muito sagrado. A lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. Por isso estava dentro lá. E o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ao espirrar um pouquinho... Veja só que interessante. O cordeiro, a pessoa confessava o pecado na cabeça do cordeiro, o sacerdote junto, simbolicamente estava transferindo o pecado para o cordeiro, certo? Transferindo simbolicamente. Matava o cordeiro e recolhia o sangue dele. É uma crueldade. Mas Deus queria que eles ficassem impressionados que o pecado traz morte. O pecado vai trazer morte. Sem derramamento de sangue, diz a Bíblia, não há perdão de pecados. Tinha que ter assim. Era para impressionar eles como o pecado é terrível. E aí derramava o sangue, aí ele vinha, o cordeiro era queimado no altar, aí ele vinha com o sangue, entrava no lugar e passava aqui, passava um pouco ali. Mas no dia da expiação, tinha um incenso para não deixar cheiro, e o incenso era um símbolo também importante, a gente vai ver. Aí uma vez por ano ele entrava e espirrava um pouco do sangue diante da arca. Pensa nisso. Diante da arca, que é um símbolo do trono de Deus, para purificar todo o povo e o próprio santuário dos registros que iam sendo registrados todo ano com sangue, todo ano no primeiro compartimento. Obviamente, isso não quer dizer que Jesus entra com uma bacia com seu sangue diante de Deus, né, diante do trono. Mas isso quer dizer que Jesus, pelos seus méritos, pelo sangue que ele derramou, ele comparece diante do trono de Deus por nós. Pai, eu morri por eles.
Eu dei meu sangue por eles, eu sou o substituto. E eles me aceitaram. Então a gente é perdoado, é lavado. É muito profundo isso. Nós vamos ver também mais para frente que quando o sumo sacerdote saía do santuário, o povo estava esperando. Será que ele morreu? Se ele morreu, a gente não está perdoado, né? O sumo sacerdote. Eles ficavam esperando. E ele saía com umas vestes, com ouro, com um monte de coisa. E diz que era bem numa época do ano que o sol brilhava. A festa era numa época determinada do ano. Então diz que quando ele saía do santuário e erguia as mãos, diz que o sol brilhava, refletia assim nas vestes dele com pedaços, coisas de ouro. E diz que o povo vibrava, igual quando faz um gol, né? No Brasil. O que quer dizer isso? Pecados perdoados. Todo mundo está salvo uma vez por ano. Isso era um símbolo da própria volta de Jesus, gente. Quando o sumo sacerdote saía do santuário celestial e o povo vibrava, e ele com a veste brilhando no sol, era um símbolo de Jesus quando ele saía do santuário no céu. E a gente vai estar salvo. Quem está salvo, né? Quem está com ele. Quem se entrega, ele está esperando ele voltar. Aí é uma festa. E Jesus vai voltar brilhando em toda a sua glória. E aí o símbolo só podia representar com ouro brilhando, refletindo o sol. Tentando representar algo tão grandioso. Tá bom? Então veja, na Epístola de Hebreus, novamente o termo hipodegma aparece aqui, que o santuário era um tipo, um modelo, uma sombra. A palavra é hipodegma em grego. Quer dizer que era um modelo, uma cópia. Está em Hebreus 9, 23, 24. No verso 24 diz que o santuário era um antítipo. Antítipo tem o mesmo significado. Quer dizer que ele é um símbolo de algo maior no céu. Agora a Alicia falou alguma coisa, como que é, se é plano ou não, como que é? Como isso nos demonstra que realmente existe um santuário no céu. Que o Então, céu é concreto. seria bom perguntar a ideia que a gente tem do céu. Bem lembrado. Você vê que aqui está falando de coisa concreta, né? De um trono no céu, de um santuário, um lugar, um edifício, vamos dizer, uma construção no céu. A gente está falando de coisa concreta. Já pensou como a gente é contaminado por algumas ideias espiritualistas que o povo tem, de que a gente não consegue imaginar o céu um lugar concreto? A gente imagina o céu um lugar fantasmagórico, né? De nuvens e luzes, e um atravessa o outro, um atravessa o outro. Uma pergunta. Depois que Jesus morreu, então se rasgou todo aquele sacrifício. Não precisava mais. E a arca? Ela perdeu o sentido? É verdade, bem lembrado isso. Olha, se a arca for achada hoje, será que ela teria poder ainda? Será que no filme do Indiana Jones, quando eles abrem ela, eles encontram, abrem e morrem? Será que hoje morreria? Onde está essa arca? Então, essa é a segunda pergunta. Onde está? Onde está essa arca? Ó, não está na Bíblia, mas está nos registros antigos judeus, e pode ser bem verdade, eu creio que é verdade. Por que eu digo que eu não sei se é verdade? Porque não está na Bíblia. Se está na Bíblia, é verdade. Está fora, eu não sei, mas pode ser. Nos registros antigos de judeus, eles dizem que antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém, lembra que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou todas as peças do santuário para a Babilônia e deixou lá. Tanto é que depois aparece aquele neto dele, o Belsazar, tomando vinho, enchendo a cara com os copos de ouro que ele tinha trazido do santuário. Só que antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém e roubar as coisas, alguns judeus sentiram que o bicho ia pegar. Eles falaram, gente, Deus está profetizando que Nabucodonosor vai vir e vai arrasar com o templo. E eu acho que está chegando, está chegando, está chegando. Diz que alguns judeus piedosos, provavelmente levitas, só eles podiam entrar no santuário para tirar a arca, mas eles entravam com o olho fechado. Eles podiam entrar com aqueles tecidos todos preparados, até os tecidos são descritos em Êxodo, em Levítico. Eles entravam, cobriam com as coisas próprias lá, de couro, de não sei o que lá, um monte de coisa, do jeitinho que Deus mandou, e saía carregando a arca pelos varais, aqueles paus compridos. Só assim podia carregar. E esconderam ela em uma caverna. E ela deve estar lá até hoje. Se um dia acharem, será que ela teria esse poder? Eu creio que não. Não. Porque o símbolo dela, né, no santuário já foi.
Então, se a gente olhar no Google, diz que tem algumas coisas que falam que já foi achado. Sim, aquele candelabro, a gente vai ver os móveis semana que vem, aquele candelabro assim de 7 velas, que é um símbolo dos judeus até hoje, sabe? Que é São assim. tem uma coluna assim central e 7 ramificações assim. Aquilo lá aparece até nos símbolos de um dos generais romanos depois, que Babilônia tomou. Aí depois veio a Grécia. Aí não é romano, é grego. Aí a Grécia pegou também esses símbolos e um deles mostra Tito carregando um desses símbolos, pintando na parede como uma das vitórias de Tito. Então, as peças foram capturadas, levadas para lá e para cá, e algumas podem estar guardadas hoje. Só que a questão é, será que é original? Não dá para saber, né? Tipo, se acharem um dia a própria arca da aliança, que estão os 10 mandamentos dentro, a original, dá para saber se é original ou não? Eu acho que se um dia acharem, vão falar assim na mídia. Encontramos uma réplica. Não dá para saber. Encontramos uma réplica da arca da Bíblia, onde tem os 10 mandamentos, inclusive com uma tábua junto com os 10 mandamentos. E pode ser a original. Eu acho, para mim, eu acho que nunca vão achar. Inclusive, acho que o Rodrigo comentou alguma coisa disso, né? O Rodrigo Silva. O local, um dos locais que ela pode estar, pode né? Ele estar fala. Ali em Jerusalém foi... É um local proibido, né? É um local de proibido mexer. pela Unesco, né? Então você não pode nem encostar no Ele local. acredita que ela pode estar lá num lugar que se escavar, acha, mas não pode mexer. É a opinião dele. Eu acho que Deus não permitiria que caísse na mão de pessoas, porque, sabe, eu acho, é tão sagrado aquilo, né? Se lá tratava da lei, Deus escreveu com seu dedo, eu não acho que ele ia deixar cair na mão do povo e parar num museu. Eu acho. Mas, tá? Estamos terminando. Então, a gente viu bastante hoje que o santuário e os seus símbolos eram um modelo de coisas maiores, tá bom? Que está no céu. Ai, minha perna, só um pouquinho. Aqui, ó, Salmo capítulo 11, 4. O salmista apresenta o Senhor no seu santo templo no céu. Então, a ideia do santuário na terra ser uma cópia de um santuário no céu já existe na Bíblia há muito tempo. A Bíblia está enfatizando que há um lugar concreto no céu. Seria, vamos dizer, o escritório de Deus para resolver um problema. O problema do pecado com a humanidade. Quando acabar o problema, que Jesus voltar, não vai mais precisar ter esse santuário. Por isso que João fala no finalzinho do Apocalipse, quando ele vê a nova terra, ele fala assim, ó, e nela não vi santuário. Então o santuário é uma coisa circunstancial, é onde Jesus está resolvendo isso e tem testemunhas, é um tipo de um tribunal. Tem testemunhas, tem os anjos, tá bom? E é muito importante saber o que está acontecendo lá agora. Então veja, o salmista faz uma espécie de uma alusão de um juízo acontecendo no céu. Nós já vimos esse versículo, Hebreus 8, 1 e 2. A essência das coisas, o essencial, é que temos um sumo sacerdote no céu. Que promessa maravilhosa nós recebemos da obra mediadora de Cristo. Está em Hebreus também. Ele fala assim, ó, em Hebreus 7, 25. Por isso ele também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, até ele voltar. E aqui tem uma conclusão. O santuário terrestre, então, com toda a sua estrutura e funções, era um símbolo do verdadeiro santuário celestial, onde Jesus está intercedendo agora por nós. Semana que vem a gente vai ver se ele está no lugar santo ou no santíssimo. Ou será que tem um só compartimento? Ou será que tem dois? E aqui eu quero terminar com esse desenho de Jesus na cruz, no meio de 2 malfeitores, 2 bandidos. Vocês sabem que a cruz era a pena de morte da época, né? Cada país tem a sua pena de morte. Nos Estados Unidos, acho que o Texas ainda tem pena de morte. Antes era cadeira elétrica, agora é injeção. Mas tem lugar que é um tiro na nuca, uma bala na nuca, tum, e a família paga, porque educou um criminoso, o governo teve que gastar dinheiro com ele. Né? Ainda tem países que têm pena de morte. E na época, a pena de morte para crimes capitais era a crucifixão. Jesus não foi o único. Jesus foi um dos crucificados, mas ele foi crucificado injustamente. E como nós já estudamos aqui um dia, não foi a cruz que matou ele. Lembram disso? Foi Ele morreu por causa
do nosso pecado sendo descarregado em cima dele antes de morrer por causa da cruz. Então ele não morreu por causa da cruz, mas apesar dela. Ele morreu por causa dos pecados na cruz. Foi o palco de onde aconteceu. Eu quero terminar com um versículo que mostra que o santuário onde Jesus está hoje é uma âncora. A gente tem que manter a nossa fé firme lá. Só quero achar a passagem. Como uma âncora onde Jesus está agora, intercedendo por nós. A cruz, Hebreus capítulo 6. A cruz foi o preço, foi o resgate. Jesus comprou a gente de volta do pecado. Mas depois da cruz, se ele não ressuscitasse, ia ter valido alguma coisa? Não. Então, o ministério começou na cruz. Aí vinha depois a ressurreição, senão não ia ter valido. E agora tem a intercessão. Senão também não vale. E a gente pode perder a salvação. Aceitou Jesus, está salvo, mas se desvia, está perdido. Mas se volta, filho pródigo, é recebido pelo Pai de novo. Hebreus capítulo 6, versículo 19, para a gente terminar. O livro de Hebreus é maravilhoso, gente. A gente vai ficar muito bom nisso aqui, eu espero. Olha só, Hebreus capítulo 6, eu vou ver a partir do versículo 18, para ficar mais claro. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, a firme esperança. Nós, que pomos o nosso refúgio em guardar a esperança proposta, a qual temos como uma âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. O que ele está falando? Do santuário, onde Jesus está. Ele usa o termo véu, que no santuário o sacerdote tinha que passar além do véu. E Jesus está lá, passando além do véu por nós, diante do trono, diante de Deus. Paulo fala, a nossa fé tem que estar como uma âncora firme, que vai ali, ó, lá no céu, além do véu, onde Cristo está intercedendo por nós. Verso 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque era um sacerdote do tempo de Abraão e ele abençoou Abraão quando Abraão voltava de uma guerra lá para resgatar o Ló, que estava perdido, foi sequestrado. Deu dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote, mas não tinha começado ainda o sacerdócio levítico. O Levi era neto de Abraão, ainda ia nascer o Levi para instituir o sacerdócio através do filho dele, de Arão. Mas a Bíblia fala desse Melquisedeque que era um sacerdote. E diz que esse sacerdote era sacerdote de Salém, uma cidade que depois ia ser Jerusalém. Então Deus já tinha seu sacerdote. E na Bíblia fala que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque era um sacerdote sem ser da linhagem de Levi. Então Paulo faz essa explicação. Ele fala que Jesus é um sumo sacerdote como Melquisedeque. Ele não veio de Levi, ele veio de Judá. Mas ele é sumo sacerdote. E é o sumo sacerdote. Se a nossa fé hoje estiver só aqui na terra, gente, se a gente pensar que tudo se resume só aqui, a vida não faz sentido. A gente tem que saber que Jesus quer voltar em breve. E a nossa fé tem que estar lá além do véu. Senhor, perdoa os meus pecados e volta logo. Eu quero estar salvo. A nossa vida não se resume só a essa vida, a essa terra. A gente vive aqui, mas a gente aguarda algo muito maior, muito melhor, muito superior. Enquanto a gente aguarda, a gente tem que viver com abundância. Jesus fala que ele veio nos dar vida e vida em abundância. É uma vida cheia de motivação, de propósito, uma vida com sentido, sabendo que você tem o perdão dos pecados, que você representa Deus enquanto está aqui, que Ele vai estar com você. Ele falou, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, enquanto a gente aguarda esse dia, a gente sabe que Jesus morreu por nós, Ele é o substituto, e Ele está intercedendo agora por nós, dando perdão, dando esperança, enchendo o nosso coração de alegria, de motivação e de certeza. Mas isso só acontece se a nossa fé estiver lá onde Ele está agora. E a gente aproveita isso e pede sempre, Senhor, me perdoa, me justifica, me mantém bem firme. E Ele faz isso. Amém? Então hoje a gente começou, a gente viu a estrutura, a ideia bíblica
de que o santuário da terra era um modelo, uma cópia do santuário no céu. Aí a semana que vem a gente vai entender as partes, os móveis. Aqui dentro a gente vê uma tenda só. Ó, o povo todo de Israel era em tendas também. E a gente vai entender, o lugar santo era um primeiro compartimento e o lugar santíssimo e cada móvel lá. E a gente vai enfatizar também que Jesus, quando ele se tornou um de nós, ele estava usando o símbolo do santuário também. Olha só, em João 1,14, quando fala assim, ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou no grego, eles pegam o tabernáculo e transformam num verbo. O tabernáculo de Deus aqui, lá em Hebreus ele fala assim, ó, se for traduzir, em Hebreus não, em João 1,14, se for traduzir ao pé da letra, esse habitou entre nós, é assim, ó, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O que quer dizer isso? Assim como Deus falou que ele queria que fizesse um santuário, para ele poder habitar entre nós, Jesus precisou de um tabernáculo também, para poder habitar entre nós. Um corpo. Não é maravilhoso isso? João 1,14, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O santuário onde Deus habitou no meio do povo é o próprio símbolo de Jesus encarnado para poder habitar no nosso meio. Então a gente vai ver como isso é espiritual, como é profundo. E a gente fica culto da Bíblia, culto de Bíblia, mas isso não é o melhor. A gente fica mais amigo de Deus também. Tá bom? Me esclarece, por favor, irmão. Eu sou católica. Que bom. Mas já li a Bíblia inteira e estou lendo de novo. Maravilha. Eu, domingo passado, estava indo para a igreja e eu vou muito de manhã, saio de casa às 7h15, né? E quando eu estou descendo, faltava alguns metros para me chegar na igreja, uma moça bonita, mal trajada, não sei se bêbada, não sei se drogada, ela disse para mim, ore por mim. Olha só. Né? Eu estou orando por ela. Que bom. Deus está me ouvindo? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então eu vou continuar. A oração é um mistério, porque a gente pensa assim, se eu não orar por ela, Deus não está ligando para ela? Claro que está. Então por que eu oro? A gente não entende isso, mas a oração é um mistério. Ela cria recursos a mais. Então a gente tem que orar. Com certeza Deus está ouvindo. Continue orando por ela. Vou continuar. Deus vai abrir caminhos que a senhora pode ver depois. E mesmo se a senhora não ver depois, eu estou pedindo a ele que ponha um anjo do lado dela, na frente dela, sei lá como, que esse anjo consiga trazer ela de volta para a vida, porque ela não nasceu daquele jeito. Não, a droga está tomando conta, o álcool. Não sei se era bebida, não sei se era droga, mas eu fiquei com tanta pena, mas com tanta pena que eu gostaria de ter irmão santo para arrancar ela daquele, andando todo. Né? Pode continuar orando, que Deus vai ouvir com certeza, tá bom? A gente está concluindo. Alguém tem alguma pergunta a respeito do santuário, a respeito do que a gente viu hoje? Não? Só para concluir uma coisa, eu falei do céu que é concreto. O céu é concreto, tanto é que na Bíblia fala que lá vai ter árvore da vida, fruto, que tem lá um rio. E a gente não vai ser fantasminha no céu, viu, gente? Se a gente cair no rio, a gente vai se molhar. Mas vai morrer, né? Não vai morrer. Ninguém morre lá no céu. Tá? Mas fala de carne. Por isso que a Bíblia fala de ressurreição. Não é alminha, não. O céu tem gravidade, ele tem causa e efeito. E eu quero morar num lugar assim. Não quero morar num lugar que você fica flutuando, não. Etéreo. Eu quero um lugar em que dá para fazer cafuné, dá para abraçar, né? Dá para comer as frutas do céu. E é isso que Deus tem preparado para nós. E uma das evidências é que o santuário é um lugar concreto e real no céu. Bom, vamos fazer uma oração? Eu sinto que hoje a gente acho que filosofou muito, eu não sei, eu sinto que hoje está todo mundo meio assim, ou eu que... Está normal, né? Que hoje foi uma aula muito técnica, mas que bom, a gente está aprendendo. Vamos orar. Pai querido, aqui estamos nós, diante do Senhor,
estudando a Bíblia, querendo entender as verdades eternas, e pedimos que o Senhor nos abençoe, para que quanto mais nós estudemos, mais a gente possa compreender o Teu amor por nós, mais a gente possa compreender o que Jesus está fazendo agora por nós, que mais a gente possa compreender o que o Senhor espera de nós e como nós devemos viver aqui na terra enquanto aguardamos a Tua volta. Peço que o Senhor enche o nosso coração de certeza, de direção, de significado, propósito, que o Senhor nos dê sempre motivação para continuarmos ao Teu lado e que a nossa vida seja uma bênção para outras pessoas também. Esteja conosco, por favor, eu te peço, abençoe o alimento que vamos ter e esses nossos momentos gostosos de confraternização. Te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Valeu, Rose.